audiovisual, produzindo e dirigindo filmes autorais. Uma iniciativa da EMAG. Então, hoje nós falaremos sobre o primeiro passo para editar seu filme. Com a imagem, então, eu vou apresentar o evento de hoje e vou estar em contato com você sobre o evento aqui pelo chat, tá certo? Então, quero que vocês aproveitem enquanto a gente precisar de contato que vocês estão falando, que vocês estão assistindo, e também me digam se vocês já trabalham na área ou se vocês estão fazendo de graça. Laura, olá, pessoal, boa noite. Estava assistindo até agora, estava aqui. Pessoal, agora vocês me escutam? Agora sim, desculpa, trocamos aqui. Beleza, peço perdão aí pela demora e pelo probleminha técnico. Acontece. Tá certo, então vamos lá, agora sim. Bom, como eu estava falando, eu sou o Lucas França e esse é o segundo dia do encontro da nossa maratona de audiovisual, produzindo e dirigindo filmes autorais. Então hoje a gente vai falar sobre os primeiros passos para editar o seu filme, tá certo? E aí eu estava dizendo que eu estou em contato aqui com vocês no chat, então vocês podem mandar perguntas para o nosso convidado de hoje, comentários, e aí eu só peço que as perguntas vocês selecionem aqui esse íconezinho com um ponto de interrogação em cima do lugar que você digita a pergunta, porque assim ela fica destacada, tá certo? E aí ao longo da apresentação eu vou colocando as perguntas e a gente vai trocando uma ideia bem legal, tá certo? Bom, a cada dia da nossa maratona, quem assistiu ontem e quem vai assistir amanhã, vai perceber que a gente vai ter uma oferta exclusiva para quem está aqui nos acompanhando.
Eu vou dar mais informações logo mais, mas se você está curioso ou curiosa, é só clicar aqui em cima, um clique aqui, que você já tem acesso a uma oferta especial para o curso de hoje. Beleza? Vou falar um pouquinho da EBAC. A EBAC é uma escola de arte e tecnologia, ela é baseada aqui em São Paulo e oferece cursos de iniciação, especialização e bacharelado nos formatos presencial, online ou híbrido. E 90% dos projetos desenvolvidos pelos alunos e pelas alunas da EBAC, eles são baseados em necessidades reais do mercado de trabalho. E 100% dos nossos professores são profissionais de alta qualidade, com destaque no mercado, tá? Então, além desse grande diferencial, eu vou falar aqui para vocês agora sobre o nosso curso, a gente sempre aprofunda os módulos de cada curso, certo? Sempre com atividades práticas. E na área de edição de filmes, vocês se tornam profissionais com ferramentas que vão muito além do domínio de softwares da edição. Então, aqui com a gente, você aprende a editar de forma criativa, trabalhando com enredo, ritmo e adequando as suas produções para diversas plataformas de transmissão. A coordenação do curso é do Jair Pérez, ele é editor de filmes sênior, tá? Tem mais de 25 anos de experiência e acumulou trabalhos incríveis no mercado nacional e internacional em publicidade, longas-metragens, séries, documentários, videoclipes e branded content. E conta também com uma experiência do Duda Izik, tá? Que é fundador e diretor executivo da produtora The End e que nos últimos 15 anos trabalhou em mais de 40 longas-metragens com os principais diretores e produtoras do país. Então, deixa eu mostrar rapidinho para vocês aqui um pouquinho desse curso a partir de um trailer incrível. O mercado audiovisual ele cresceu muito. Infelizmente, a formação dos profissionais não acompanhou esse crescimento. Você precisa ter bagagem cinematográfica, você precisa ter um conhecimento técnico de como conduzir uma história, como envolver o espectador e fazê-lo seguir na emoção que você, editor, está criando para ele. O curso da EBAC de edição de filmes ele foi justamente pensado na contramão. Ele vai para pessoas que não estejam interessadas tanto em dominar o programa de edição, mas dominar a técnica de editar. O editor, basicamente, é um contador de histórias. O cinema ele só existe a partir da edição. O aluno formado no curso de edição de filmes online da EBAC poderá trabalhar com produtoras, com agências, com emissoras de TV, com canais de YouTube, com Instagram, não importa a mídia. Você pode, inclusive, trabalhar com os seus projetos pessoais. A gente vai ensinar para vocês técnicas, teorias e fundamentos, estudos de narrativa, tudo isso embasado com exercícios práticos, tudo de uma maneira ágil, com exemplos cinematográficos, com filmes de fácil acesso, para que vocês possam, ao mesmo tempo, aumentar sua bagagem cinematográfica, que é necessária para a formação de um profissional de edição. E ao terminar o curso, você vai se sentir muito mais seguro para dialogar criativamente com diretores e produtores. Eu sou o Jair Pérez, criador do curso de edição de filmes online da EBAC. E eu sou o Duda Izik, e eu vou ser o professor de vocês nesse curso. Maravilha, né? Bom, desculpa aí por todos os problemas técnicos, mas hoje a gente vai falar sobre os primeiros passos, então, para editar o filme com o próprio Jair Pérez, que é coordenador do curso online de edição de filmes aqui na EBAC. O Jair também é professor de História do Cinema e Edição no nosso curso presencial, possui vasta experiência em edição de filmes e amplo conhecimento em storytelling. Ele trabalhou como editor de filmes por quase 10 anos na agência de publicidade DM9DDB, que é a atual Sunset DDB, e desde 2002 desenvolveu uma carreira independente, atuando em grandes produções do cinema brasileiro, como O Cheiro do Ralo, Quebrando o Tabu, Cro e Morto Não Fala. Seja bem-vindo, Jair. Boa noite. Vamos esperar ele abrir. Aí. Olá. Tá me ouvindo? Sim, acho que era só comigo. Bom, gente, boa noite.
Antes de mais nada, eu vim com a mesma camisa do trailer, para vocês terem certeza que sou eu mesmo. Tá? Maravilha. Tudo beleza? Então, Jair, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu tenho aqui algumas perguntas para o Jair, mas eu também vou ler as perguntas que vocês nos enviarem aí no chat, tá bom? Então, acho que está todo mundo curioso para saber um pouquinho sobre você. Então, se você puder contar para a gente como que foi a sua trajetória como editor de filmes. Bom, na verdade, a trajetória começa muito cedo, quando a gente pega o gosto por ler. É meio esquisito, mas a leitura ela é o primeiro passo. Assim, ao ler, você cria esses universos, você cria imagens, você tem pontos de vista de uma cena. É um exercício muito bom assim, de imaginação. Isso, gibis, em suma, não é que eu fui uma criança trancada em bibliotecas, mas eu li muito. Isso foi muito, muito, muito importante para tudo que aconteceu depois. Eu comecei a editar com uns amigos à época. Eu sou um pouquinho mais velho que você, Lucas. Eu comecei a montar com 2 VHS, um sobre o outro, curtas que os meus amigos faziam. Era uma diversão. Mas eu não estudei cinema logo de cara. Assim, não, era para mim, edição e cinema para mim eram e ainda são um hobby. É o que eu faço com amor mesmo. Mas eu estudei administração de empresas com especialização em marketing. Eu trabalhei com publicidade por muitos anos. E foi importantíssimo, assim, divisor de águas na minha vida ter trabalhado em agência, porque lá eu tive contato com o cinema publicitário, que é uma vertente que é pouco falada, assim, mas é importantíssimo, porque o que se faz em publicidade é cinema, mas com secundagens com um tempo muito diminuto. Então, você tem muito pouco tempo para usar todas as ferramentas de envolvimento com o seu público para passar uma mensagem, seja ela qual for. Então, é muito, muito interessante se você tiver a oportunidade de passar por esse navio escola que é a publicidade. Assim. Você tem prazos insanos, você tem diretores incríveis, você trabalha com materiais maravilhosos, você tem possibilidade de ter um ferramental narrativo e técnico à sua mão muito, muito interessante. E praticar, né? O cinema publicitário ele é muito bom para você poder praticar o exercício de contar a história. Depois que eu saí de agência, no começo da década passada, em 2002, eu me lancei como freelancer, mas eu fui trabalhando a minha carreira de uma maneira muito peculiar. A maior parte dos meus companheiros de profissão, eles foram aprendizes de outras pessoas e começaram de uma maneira muito tradicional. Eu já tinha um começo diverso. Eu vinha de agência e a minha experiência era assim, dentro da agência eu montava filmes, os filmes da própria agência, fazia estudos de viabilização, concorrências e tudo mais. E isso foi se acumulando, foi bem bacana. E eu comecei a fazer o seguinte, eu aproveitei que a agência ela tinha laços com o grupo DDB mundial, e a cada período de férias que eu tirava, uma partezinha eu tentava fazer algum micro estágio em agências fora do país, porque eu queria ver como que
como que era o exercício da narrativa nesses lugares, assim, tão díspares. Apesar da gente beber da mesma fonte narrativa, 3 atos, Aristóteles e tudo isso, os mercados eles produzem para outros mercados que não seguem essa linha. Então, eu aproveitei para aprender muito. Então, quando eu me lancei freelancer, foi muito interessante, porque eu comecei, eu não tinha repertório suficiente para poder escolher projetos, mas eu sabia o que eu queria experimentar, o que eu queria fazer. Então, eu queria trabalhar com conteúdo e também no cinema publicitário, porque é fascinante. Então, fui formatando a minha carreira para isso. Foi muito bacana, porque eu tinha bons parceiros em produtoras que me deram chance para mostrar cada vez mais o trabalho, e gradativamente isso foi evoluindo, assim, eu consegui trabalhar com outros formatos, fui abrindo outras portas, até que em 2005 eu fiz o meu primeiro longa, final de 2005. Então, para um montador, para um editor que havia começado de modo freelancer há tão pouco tempo, já de cara eu montei o cheiro do ralo, assim. Então foi surreal, assim. E de lá a minha vida foi entrando num turbilhão. Em 2006 eu fui fazer umas entrevistas em Nova York e mudei para lá. Fui trabalhar com publicidade lá em Nova York, fiquei lá um tempo. Quando houve aquela crise de 2008, aí realmente era hora de voltar, porque os mercados aqui não tinham sido tão afetados, então havia mercado para continuar trabalhando. Voltei, e em paralelo ao meu trabalho de publicidade, graças à experiência do cheiro, do ralo, eu comecei a fazer outros trabalhos de conteúdo, outros longas, documentários. A minha carreira deu uma explodida, assim, e foi ótima, maravilhoso mesmo. Na última década, eu comecei a trabalhar, a montar o meu ano de uma maneira bem interessante. Uma boa parte dele eu fazia conteúdo, contava histórias ficcionais e não ficcionais, e a outra metade eu trabalhava com cinema publicitário, porque eu realmente sou viciado nisso. Eu adoro fazer filme publicitário, é uma delícia mesmo. E desde então eu tenho feito isso, assim, pelo menos até o início da pandemia, o fluxo estava esse, né? No início desse ano, eu entreguei mais um longa, em maio, se não me engano, e assim, eu sempre tento alternar, porque é importante você, como editor, nunca ficar parado. Você tem que sempre se experimentar, sempre sair da sua zona de conforto, tentar sempre evoluir. Puxa, eu não sei fazer documentário. Documentário é uma montagem muito específica, muito. Eu acho que é o Everest de uma montagem. Assim. O documentário é uma montagem muito delicada que eu recomendo todo mundo fazer. Eu tive algumas experiências e foi, nossa, muito bom para minha carreira, muito bom para mim. Você tem que sair da zona de conforto, você tem que se experimentar. E em 2017, eu resolvi sair totalmente da minha zona de conforto, em paralelo a tudo isso que eu já fazia, quando eu aceitei o convite do Duda, que à época era o coordenador do curso de edição de filmes da EBAC. Ele me convidou para ser professor lá. Eu estava inicialmente relutante, falei, poxa, mas eu nunca encarei uma plateia, tipo, que isso, né? Não, ele me ajudou, me estimulou muito, assim. Eu preparei as aulas e fui maravilhoso. Hoje eu não me vejo não dando aula, assim. Desde o início desse ano também, o Duda
devido a razões profissionais, ele teve que se afastar da coordenação, ele me convidou, eu aceitei com muita honra aí, a incumbência de tocar o curso, de coordenar o curso presencial de edição de filmes e extensão. Com tudo o que aconteceu com a pandemia e tudo mais, no meio do ano, o Alex, que é o nosso diretor-geral, ele me tirou novamente da zona de conforto e me deu esse desafio de criar um curso online de edição de filmes que fizesse um degrau para o curso já estabelecido na EBAC. Só para você ter uma ideia, esse curso online ele tem 15 horas aproximadamente de curso, e o curso presencial são 200 horas. Então é outro tipo de animal, assim, outro tipo de abordagem e tudo mais. Mas não que esse seja um curso menor, muito pelo contrário, serão as 15 horas mais insanas das suas vidas, porque é uma avalanche de ensinamentos, de técnicas, de fundamentos, dicas de mercado, tudo isso com muito exercício prático, vocês serão muito exigidos nesses cursos, tanto no presencial quanto no online. Tentei ser bem sucinto, assim, mais ou menos essa a minha trajetória, assim, Que bacana. Depois a gente mostra mais alguns detalhes do curso para quem tiver interesse. Mas agora, eu queria perguntar para você, como que é a rotina de trabalho de um editor? Como que é? Quem é editor? O que faz? Quantas horas trabalha? Pode contar a verdade. Bom, não, eu já... Vamos lá, vamos começar pelo final, assim. A questão das horas trabalhadas, como eu já disse inicialmente, o mundo publicitário ele tem prazos insanos. Então, você vai ter que deglutir uma quantidade mastodôntica de material para chegar num roteiro. E uma vez que você chega nesse roteiro, você ainda tem que, a partir dele, ir depurando, ir tirando e basicamente jogando ele fora e começando de novo, porque você está lá para explorar o material, para explorar isso. Essa mecânica, ela se aplica também às outras plataformas, com a diferença de que você vai ter mais tempo para se envolver, para entender o material, e vai poder experimentar muito mais. O roteiro ele é um ponto de partida, assim, inclusive eu leio uma vez só, depois eu vou para o material, porque é o material que vai comandar tudo que vai acontecer a partir daí, né? Você pode ter uma intenção original, você exprime isso através de um roteiro, mas você passa pelo filtro de uma filmagem que tem N variáveis, você passa por um filtro de um ator que tem que interpretar uma cena, tem que fazer uma ação. Então, assim, aí chega para você e você consegue, normalmente você, editor, consegue ver uma outra via para aquele material. Então, respondendo sua pergunta, a gente se debruça sobre esse material, mas, pessoalmente, eu sempre tento ter o maior nível de informação a respeito desse projeto antes, para ir interiorizando, para conseguir fazer uma pesquisa sonora, uma pesquisa de referências, para entender aonde se quer chegar com esse material, seja ele para qual plataforma for, e assim entregar o meu melhor, sempre. Lucas? Maravilha, tô aqui. A minha próxima pergunta para você é assim, o que é essencial na construção de uma história envolvente em um filme com qualidade profissional? Uma pergunta de ouro, né? Uau, essa tem várias possibilidades. O que é essencial para você ter
um produto bacana no final. Eu acho que, assim, o cinema, ele é um trabalho em equipe. Ele tem muita gente trabalhando no material que chega na sua mão. Não é à toa que a edição faz parte da pós-produção, porque já houve uma produção. Então, assim, você pode contar a melhor história possível, mas o seu ponto de partida é o material. Então, para você ter um bom produto lá no final, assim, uma porcentagem enorme desse sucesso é você ter um material bom, que assim, lá dentro você tem a possibilidade, você montador, para poder experimentar e chegar onde você acha que aquele projeto pode chegar. Muitas vezes a gente tem que fazer milagre mesmo, mas o nível técnico, tanto de produção, captação, roteiros, ele subiu muito no Brasil nos últimos anos. Assim, com essa explosão de produções, tanto para TV aberta e fechada, séries, webséries, canais de YouTube, assim, você teve uma democratização no acesso, uma produção muito grande e uma crescente profissionalização do mercado. Então, o nível de milagres que o montador tem que fazer, graças aos céus, tem diminuído, porque o material tem chega bem mais coeso, bem mais bacana, bem mais fiel ao que se imaginava desde o início. Agora, você tendo um excelente ponto de partida, você, editor, você tem que ter um arsenal de ferramentas e técnicas em você para que você consiga, a partir daí, evoluir ainda mais esse material. Eu sempre tenho um exemplo do Tropa de Elite. O Tropa de Elite chegou nas mãos do Daniel Rezende de um jeito, e estava um filme bacana. Ele subverteu o roteiro de tal maneira que virou aquele potente que é aquele filme. Ele partiu de um material muito bom e com tudo que ele tinha já de bagagem, ele conseguiu elevar isso a uma outra potência. Então, se você... uma coisa é você fazer milagre com uma filmagem ruim, o que, novamente, tem diminuído e muito. A outra é você, partindo de um material já com uma excelência, você parte dele e consegue chegar num outro patamar. Isso é sensacional. Assim. Isso é o prazer em contar uma história e montar, tá aí. Você poder desenvolver e tudo mais. Mas tem essa questão de tempo, tem alguns fatores limitantes aqui e ali, mas é por aí. Legal. A minha próxima pergunta para você, ela está muito relacionada à pergunta que o Kelvin acabou de colocar aqui no chat. Então eu vou fazer a minha, eu vou colocar ela aqui, e aí as demais daqui a pouco a gente coloca também, tá bom? Então eu vou puxar do Kelvin agora. Só um minutinho para eu encontrá-la aqui. Essa aqui é quais as técnicas, fundamentos mais importantes que tu geralmente usa em curtas e longas? Isso, que eu ia te perguntar quais são os tipos de corte e edição de cenas que você utiliza nos processos criativos de um filme. Então... Entendi. Olha, Kelvin, assim, um bom material, que a gente chama de bom material, quando ele tem uma decupagem e o diretor, ele posiciona câmeras de maneira que você tem já uma gramática ali natural para você abordar as cenas. Porém, você comprime tempos, você tem o poder nas mãos de acertar ritmo, de procurar a emoção. Assim, a emoção ela tem que guiar sempre o seu corte. Ela é mais de 50% de um bom corte é a emoção.
o ritmo é uma porcentagem grande também, mas é menor. A partir daí você tem, eixo de câmera, você tem continuidade, aí tem outros pontos que vão diminuindo, assim, o grau de importância. É importante também, mas, assim, o principal é você saber aonde você quer levar aquela cena, aquele personagem. Você tem que partir do beat da cena e ir crescendo, até você ter um corpo que vira um filme, uma série e tudo mais. Mas você parte do micro, puxa, você tem que sentir o que o ator quer transmitir, o que aquele personagem, o que é aquele personagem, qual é a mensagem. A ideia governante do filme, ela tem que estar muito presente. Assim, a gente trabalha muito com a premissa de um filme, mas tem que entender o que é a ideia governante de um filme. É muito sutil a diferença, mas ela é um abissal na hora de você montar o material. Técnicas, puxa, vão desde match cut, action cut, som, se acertar o som, ele começa um pouco antes e vai. Tudo depende de cada projeto, assim. Às vezes você está trabalhando com 3 planos sequências, assim. Então, para que você vai fazer dali um Jason Bourne cheio de corte pra caramba? Então, não tem porquê. Cada trabalho tem a sua métrica, o jeito de você chegar ao que você quer passar. E é importante que você entenda o que é o seu filme, antes de sair mostrando suas técnicas, o seu jeito de cortar e tudo mais. Você tem que entender o que você quer montar e o que você tem na sua mão para chegar nisso. Maravilha. Eu vou para a minha última pergunta do nosso primeiro bloco, aí a gente responde algumas do chat, pode ser? Claro. Como que a técnica de storytelling pode estar presente nas narrativas cinematográficas? Como não? Ela tem que estar presente. Ela tem que estar presente. Imagina. Assim, para vocês terem uma ideia, nos nossos cursos, tanto presenciais quanto online, online, assim, o que a gente chama de creative storytelling, a narrativa criativa, você tem que entender o que você tem na mão. Assim, o cinema, ele é montado a partir disso, assim, ele existe a partir disso, senão ele é só um montado de imagens que não fazem sentido. O storytelling é um dos pilares do cinema, junto com toda a parte técnica, luz, som, mas assim, é o coração de tudo. Você tem que entender o que você tem na mão, senão você não vai chegar no resultado. Eu já vi ao longo do caminho, assim, muita gente que caiu de projetos incríveis porque simplesmente não estava entendendo o que era aquele projeto. Então, é importante que você entenda essas ferramentas de storytelling para você conseguir desempenhar o seu melhor. Senão não dá, você não vai sair do lugar. E para isso, por isso que eu comecei lá atrás, tem que ler e ler. Assim, tem que entender o que é o drama, o que é a ideia governante, catarse, imitação, mimese, são conceitos assim que parecem espatafúrdios, mas assim, sem isso você não tem cenas, você não tem sequências, você não tem filme. Tem um comentário aqui que eu vou colocar para a gente ver. Quando você estava falando justamente dessa questão sobre ler e ter esse arsenal também. Aí o Pedro fez esse comentário. Se você quiser comentar o comentário dele. Ou não. Que bom que... Oi, Pedro. Claro. Pedro, que bom que você trouxe Griffith. Griffith é considerado um dos
pais do cinema, né? Ele fez uns 400 filmes, é um número esdrúxulo, mas eram rolos menores, eram filmes de menor duração e tal. Ele chupou de todo mundo, assim, Dickens, Dostoiévski, ele foi abrindo caminho para todo mundo, e muita gente que trabalhou com ele ajudou a formar o cinema como a gente conhece hoje. Ele influenciou russos, ele influenciou franceses, o trabalho dele é gigante, apesar de que ele tem um dos filmes mais controversos da história do cinema também, sobre sua direção, que é O Nascimento de uma Nação. É um dos filmes mais racistas e horrorosos do mundo, mas tem que assistir, infelizmente. Vamos para a próxima pergunta do Enzo. Ele quer saber se dá para editar um documentário com imagens tiradas da internet e moldar ele todo sem ter filmado nada. Só cortes de vídeos falando sobre determinado assunto. Olha, Enzo, tecnicamente sim, é possível fazer isso, mas, de novo, você tem que... Você está falando da forma, né? Você tem que ter uma ideia, tem que ter um pilar para você contar, ter uma história. Se você tem uma história e ela tem uma ideia governante muito forte, muito visível, muito sólida, a forma, cara, ela só vai moldando isso. Você pode sim, por exemplo, boa parte dos primeiros documentários do Michael Moore, assim, a quantidade de origem de material que ele tinha à época era insana. Você ia de Super 8, Super 16, TV, cinema, programas de TV. O cara pegava e fazia um recorte de tudo que estava disponível, porque ele tinha uma história, tinha algo que ele queria dizer. E tanto é que ele conseguiu. O Fahrenheit 9/11 que ele fez é um documentário premiadíssimo no mundo inteiro, e tem que assistir. Lá tem técnicas de edição muito, muito claras ali, ele usou tudo que você pode imaginar que está na gramática do cinema, tem nesse filme. Assista esse filme, você vai ficar abismado com o que ele fez. Eu conheci o montador desse cara, do Michael Moore. Ele falava que ao término de cada corte de documentário para o Michael, ele queria se matar, porque ele não sobrava nada dele. Ele ficava 8 meses montando, assim, era extenuante no processo, mas o resultado é soberbo. Com certeza. Vamos para essa pergunta aqui do Pedro também. No cinema, o trabalho do editor depende muito do diretor, já que existem diretores que deixam as coisas mais livres e outros que já vêm com uma ideia mais fixa. Olha, Pedro, o cinema, ele, já disse, é uma arte colaborativa e, assim, você tem que trazer o seu melhor à mesa, mas o filme, ele tem um diretor com uma visão, ele tem um produtor com uma visão normalmente muito próxima do diretor, mas com viés mais comercial. Mas, de qualquer maneira, você tem algumas paredes já solidificadas ali. Mas se você, no meio do processo, ter certeza do que você, do caminho que você quer tomar para aquele filme, cara, tem jeitos. Você primeiro monta o que o diretor quer e depois você faz a sua versão e mostra por comparação. Fala, olha, eu acho que esse caminho a gente consegue trabalhar melhor o personagem, acho que você chega mais rápido onde você quer nesse ponto, isso aqui está sobrando, isso aqui é um processo. Ele depende muito do diretor? Depende, porque ele é o seu cliente, né?
Assim, você é contratado para no caso, a pergunta foi específica, né, de cinema. Você é contratado para contar essa história, para montar esse filme, então você tem uma hierarquia de comando. Mas não é um processo que vai te sufocar criativamente. Muito pelo contrário, você foi escolhido para sentar ali porque você traz algo para a ilha de edição. Se você não é só um operador que vai executar o que o diretor quer que você faça naquele filme, porque senão você não estaria ali. E cinema é a arte da negociação. Assim, você tem que mostrar o seu ponto, argumentar e tudo mais. E para isso você precisa ter bagagem cinematográfica, você tem que entender o que você está fazendo e saber onde você quer chegar, porque você vai você está se propondo a quebrar aquela parede. Falar da minha experiência, assim, teve um projeto que um diretor fez uma cena inteira incrível, um trabalho de câmera, eu montei a cena, e aí depois eu falei para ele, olha, volta semana que vem pra gente ver o filme sem a cena. Você tá louco? A cena não sei o que lá, não sei... E foi um processo insano e a gente conseguiu, assim, o filme ficou melhor sem aquela cena, mas foi um processo, demorou um tempo e tudo mais, o cara precisou entender, interiorizar, e hoje ele não consegue imaginar o filme com aquela cena. Então, é um processo, e tem jeito, mas você tem que se colocar na ilha e provar que o seu ponto está correto. Tem uma pergunta um pouco próxima disso que você está falando, do Daniel. Normalmente o montador tem liberdade para editar como ele gostaria, por exemplo, começar a história pelo começo ou pelo fim, ou isso o diretor que conduz? Ou é uma negociação? Bom, Daniel, você nessa sua pergunta você não especificou a mídia, então eu posso, ela vai ser uma resposta um pouco diferente da anterior. Por quê? Num processo, por exemplo, num processo publicitário, vamos começar por mais simples. Sim, você tem liberdade para fazer o que você quiser, desde que você apresente a versão do roteiro, que é o que a agência que contratou todo mundo quer, a versão do diretor, que é o que ele imagina que possa ficar bom, aí você pode fazer a sua e tudo mais. Normalmente, o que vai para o ar é um mix dessas três, assim, desses três caminhos. Para cinema, é um pouco mais travado. Você pode começar o processo começando pelo final do filme, no cinema, por exemplo. Você pode começar pelo fim do filme. Eu adoro montar a última cena no começo do processo, porque eu sei para onde o filme vai. E normalmente, quando chega lá, eu acabo mudando também o final, mas cada um tem um processo. Então, a ordem não importa, assim, desde que durante o andar da carruagem você consiga apresentar os cortes para as pessoas que vão aprovar o filme. Agora, na publicidade lá fora, eu trabalhei nos Estados Unidos, eu trabalhei na Itália, o editor ele tem o mesmo grau de importância de um diretor. Em vários processos publicitários, o diretor nem aparece nas apresentações. Ele filma e manda os cartões lá para uma pós-produtora, que a agência escolhe, e a agência escolhe o editor. Então, a partir dali, o editor é um misto de editor e diretor. E eles te ouvem como ouvem um diretor numa apresentação. Você é na mesma linha, assim, porque para eles a direção é algo técnico e você é o complemento criativo. Ele filma o que foi encomendado e você, a partir dali, você interpreta qual o melhor caminho. E isso é incrível, isso se reflete, inclusive, nos pagamentos, que são muito, muito similares
diretor e editor, principalmente no mercado norte-americano. Recomendo. Legal. A gente tem aqui algumas perguntas sobre carreira, eu vou deixar elas para o nosso segundo bloco. Então, pessoal, se a sua pergunta ainda não foi, ela vai entrar, tá? Mas a Laura, ela fez um comentário aqui, quando você estava falando de subverter o material, acredito que quando você estava citando o exemplo do Tropa de Elite. Então ela pergunta se esse exemplo de subverter o material não faz com que o editor pise nos pés da visão do diretor. Pensando agora no cinema brasileiro, então, já que você trouxe um exemplo de fora. Sim, sim. Laura, isso acontece em todas as mídias, tá? A partir do momento que você mexe nos cânones do trabalho que você tem que entregar, isso é uma questão. Mas, assim, você pode ter uns 3 Oscars aqui na estante aqui atrás. Você ainda vai ter que mostrar para o diretor o que ele filmou. Você vai ter que montar o que foi filmado. E aí você propõe. Você não vai partir do material bruto e já mostrar uma versão subvertida para o diretor, porque ele vai jogar gasolina em você e acender um fósforo, entendeu? Não tem outro caminho. É uma explosão de emoção. Você tem que provar, mostrar, argumentar. Ainda assim vai dar uma dorzinha no pé, na visão dele, mas se for bem argumentado e se realmente melhorar o produto, seja o que for, um filme, um capítulo de série, uma websérie, não importa. Ele vai embarcar contigo, porque ele vai ver que você trouxe uma visão nova, um passo a mais para aquele projeto. E isso é bom para todo mundo, porque é algo colaborativo, é um material de todos. Maravilha. Bom, deixa eu só então relembrar para quem entrou no nosso webinar depois de estar já começado. A gente está aqui com o Jair Pérez, que é coordenador do nosso curso online de edição de filmes na EBAC e editor de filmes sênior, com mais de 25 anos de experiência e já acumulou trabalhos incríveis em publicidades, longas metragens, séries, documentários, videoclipes e branded contents no mercado nacional e internacional. Então, rapidamente eu vou falar um pouquinho do curso para você que está com vontade de conquistar grandes oportunidades profissionais no universo da edição de filmes. Você precisa conhecer melhor o nosso curso online aqui na EBAC, porque maneira eficiente para contar uma boa história nos seus vídeos. Olha só, que bacana. E você também vai dominar as possibilidades de edição e adaptação de cortes, efeitos de narrativas visuais e vai pensando nas plataformas de veiculação do seu filme. Então, assim, você vai tomando as melhores decisões para produzir curtas ou longas metragens, séries, videoclipes, campanhas publicitárias e vídeos para as redes sociais e muito mais. Certo? Certinho. Boa parte do que você falou estava mutado, tá? Depois então eu mando para o pessoal. Rapidamente, deixa eu só fechar para a gente para as próximas perguntas. Então aqui, no curso você desenvolve o que? Uma percepção crítica e amplia o seu repertório com muitas referências profissionais para entender como pensar o corte, o ritmo e os demais recursos da edição.
E você também passa pelo processo completo da edição de um filme, desde a avaliação do material bruto até a entrega final. E vai aprender também como preparar e salvar os arquivos de maneira correta, organizada e profissional, para que os demais integrantes da sua equipe possam receber esse material editado e também trabalhem as outras etapas da pós-produção. Então a gente tem agora uma oferta especial para que ninguém fique passando vontade. Então chegou a hora de falar dessa oferta exclusiva. Ela é especial para vocês que estão acompanhando aqui o nosso evento hoje. A gente está oferecendo um super desconto de 50% no valor total desse curso para você começar a sua carreira como editor ou editora de filmes. Então, se você clicar agora aqui nesse botão que está em cima, escrito clique aqui, você vai aproveitar esse desconto especial e pode ficar tranquilo e tranquila, porque ele não vai te inscrever automaticamente no curso. É só uma maneira de você garantir essa oferta especial, aí você pode conversar com a nossa equipe, tirar todas as dúvidas que você tiver e aí tomar a decisão certa para a sua carreira. Mas se vocês não clicarem agora nesse link, vocês perdem um desconto, porque ele será desativado em algumas horas. Beleza? Me ouvindo, Jair? Perfeitamente. Tá bom. Então, a minha próxima pergunta para você é: como a plataforma de transmissão do vídeo influencia nas escolhas de um editor? Bom, se você vai montar o filme para cinema, efetivamente você tem mais tempo para contar a sua história. Seja um curta-metragem, seja o que a gente faz hoje em dia, um média-metragem ou um longa. Agora, se é uma websérie, se é um programa no YouTube, se é um vídeo para o Instagram, aí já você trabalha com outros mecanismos, você trabalha com um público que faz o shuffle, que muda muito rápido, então você tem que pegá-lo logo de cara. Então, por exemplo, para um vídeo de YouTube, você tem uma métrica específica para você fazer um vídeo de YouTube. Para uma websérie, também você tem um tempo específico que você não pode extrapolar, porque senão você perde o seu público. Tem, sabe, você precisa, de novo, vai projeto para projeto. A plataforma influencia no modo como você formata o projeto, mas você pode utilizar técnicas de cinema para fazer um vídeo de unboxing do YouTube, se você quiser. Você pode fazer levar técnicas refinadas para um vídeo de unboxing. Não querendo ofender quem faz vídeo de unboxing, não é isso. Estou só falando que é um tipo muito específico de filme que, sim, mesmo nesses você pode levar uma elegância no corte, você pode levar um envolvimento, não precisa ser só, né, aquela coisa muito tosca, você não precisa fazer nada tosco, né? Dá para fazer um negócio legal e envolvente, dependendo da sua plataforma. Se tem menos tempo, você vai trabalhar com esse tempo da melhor maneira possível. Por isso que eu nunca deixo de fazer filme publicitário de 30 segundos, porque é uma delícia, uma aula de envolvimento. E você usa todas as técnicas lá. Sim, Desculpa, né? Você usa todas as técnicas de cinema no filme publicitário. Não tem jeito. E quais que são os softwares de edição que são mais usados no mercado hoje em dia? Então, a gente tem, felizmente, hoje em dia, a gente tem uma gama de possibilidades interessantes a custos acessíveis. A ferramenta de edição mais utilizada no mercado hoje em dia é o Adobe Premiere. Ele é um software muito intuitivo para o que se pretende fazer. Assim, não posso falar que é intuitivo, porque eu uso um monte de ferramentas, então, mas ele é bem mais fácil de aprender, por exemplo, que um Avid. O Avid é um pouquinho mais
hermético, um pouquinho mais engessadinho, mas é super estável, tem um monte de vantagens. Eu adoro montar longa com Avid, mas já montei também, esse último que eu entreguei esse ano foi no Premiere. Mas se você tem também o DaVinci, tem o iMovie, depende do que você vai fazer com o material. Tem, por exemplo, esse filme que eu entreguei esse ano, que eu montei no Premiere, há uns 2 anos atrás seria mais complicado, estaria mais instável e tal. Hoje é um software que está super estável, super confiável. Eu adorei a experiência. Tirou um pouquinho do estigma, longas e séries completas, você tem que montar no Avid, que é mais estável. Não, acho que agora eles estão estáveis, estão acessíveis. Depende muito do que você prefere como ferramenta mesmo. Acho que aí vai de cada um. Eu recomendo você saber utilizar todas. Porque você vai prestar um trabalho para uma produtora, para uma agência. A gente só usa o Sony Vegas. Putz, só você e 3 pessoas no mundo, mas tá bom, vamos lá usar isso aí. Então, depende. O ideal é você saber todas. Porque é isso, são ferramentas. Você aprende o básico ali, não importa a versão tem uma coisa a mais, outra menos. Você entende como funciona e saibam todos, tá? O Arthur fez uma pergunta aqui específica, vou colocar para a gente, que tem a ver com softwares. Ele pergunta o que você acha do DaVinci Resolve. Arthur, eu acho ele muito, muito interessante. Ele tem, assim, a interface, desculpa, a interface de edição dele, eu acho ok, mas a parte de correção de cor dele é fenomenal. Para você, por exemplo, você está produzindo o seu próprio material. O DaVinci, ele é gratuito, se não me engano, tem uma opção trial bem interessante. E a parte de cor dele, assim, você pode tirar um filme, sabe, com qualidade profissional de lá, se for o caso. É muito poderoso mesmo, é uma ferramenta bem interessante. Legal. Vamos falar um pouquinho de carreira? Opa! A minha pergunta para você é: quais são os espaços que buscam profissionais de edição no mercado de trabalho hoje? Quando a gente fala hoje, temos que ampliar um pouco esse conceito, né? Porque hoje, com essa pandemia, está cada vez mais esquisito. Mas mesmo com a pandemia, já começou a voltar, tá, gente? Não é o apocalipse, não. Já começou a voltar. As produções estão devagarinho, mas estão acontecendo. Quais são os espaços? Olha, hoje em dia você tem produtoras de conteúdo, produtoras publicitárias, que fazem também conteúdo, mas fazem séries e tudo mais. Você tem as de conteúdo mais voltadas para o social, para a mídia social. Tem essas produtoras publicitárias e de conteúdo para TV aberta e fechada. Tem produtoras específicas de cinema, que só fazem longas e séries, não mexem com publicidade. E tem também agências de publicidade, que, gente, eu sou adivinho de uma carreira publicitária. É possível, sim. Tá? O ambiente publicitário é muito interessante. Eu recomendo bater na porta das agências e com um repertóriozinho para poder entrar lá, e vale a pena, assim. E tem, quando voltarem os aeroportos, né, não tenham medo de ter um repertório bacana e bater nas portas de produtoras fora, assim. O não você já tem, tem que se arriscar. Eu falava para os meus assistentes e estagiários, falava, poxa, tem que se arriscar,
você sabe o que você quer fazer, você sabe onde você quer chegar, bate na porta. Não tem essa, bate na porta. Faça um curso antes, estude, tenha uma bagagem legal, mas bate na porta. Não tem o receio, não, cara. Legal. A minha próxima pergunta, a Kimberly fez uma pergunta muito similar, então eu vou deixar você responder a dela. Que é, qual a dica para quem está começando na montagem? Como conseguir um primeiro projeto para adquirir experiência? Kimberly, eu recomendo sempre começar como assistente, fazer assistência de montagem, entender não só o fluxo de trabalho e o modo de trabalho de um montador, mas o fluxo de trabalho de um projeto. Porque a parte criativa, ela, assim como a abordagem criativa de um filme, ela é uma porcentagem muito grande, mas tem outros fatores também, inclusive condução de projeto, postura profissional, planejamento, tem todo um por trás aí que é importante. Efetivamente, eu recomendaria começar como fazendo assistência, levantando cenas, ajudando na montagem, não ficar só na organização de material, que é onde 80% dos assistentes param, eles começam, eu estou fazendo assistência, mas só organiza o material. Não, os montadores querem que os assistentes levantem cenas, pré-montem partes do projeto, porque não só ajuda o montador, mas também ajuda você que está começando. Porque você vai, se deparar com situações onde a experiência de um montador que está ali com você pode te ajudar. Você fala, puxa, você não podia ir por esse caminho, mas o montador vai para um outro. Como que eu não pensei nisso? É exatamente aí. O aprendizado, ele se dá dessa maneira. Tentativa e erro, não ter medo de errar, porque você deve ter medo de não tentar. Sempre. Você tem que tentar, tem que meter a cara, não tem julgamento, a não ser que você faça um negócio realmente horroroso, aí você vai acabar ouvindo, mas de qualquer maneira, existe uma correlação mesmo, uma relação de profissionais ali, que vai se estabelecendo com essa assistência e tudo mais. Eu formei muita gente, que hoje está montando e está produzindo coisas bem bacanas, e eu sinto muito orgulho de poder ter ajudado essas pessoas no começo, assim, a ganhar confiança para cada vez errar menos e tentar mais. Vamos para a pergunta da Mari, então. Ótima dica. A Mari pergunta, quanto tempo pode demorar até o primeiro corte de um longa-metragem sair? Se for muito amplo e você quiser contar das suas últimas experiências, seria legal também. Não, depende, assim, Mari. Um longa de ficção, onde você tem um controle criativo das escolhas de interpretação, de como abordar uma cena, como entrar e sair dela e tudo mais, você consegue levantar um primeiro corte relativamente rápido. Sei lá, em até, a grosso modo, 5 semanas, você consegue levantar um corte de um longa. Desculpa, o ramal da minha ilha está tocando. Mas, assim, quando é um documentário, aí é difícil de falar, porque nas experiências que eu tive, por exemplo, no primeiro documentário bacanudo, assim, que eu montei, eu fiquei 7 meses montando o filme. Foram, sei lá, umas 8 semanas para eu chegar num rascunho de um corte, assim. Não era nem o primeiro corte.
eu devo ter demorado pelo menos quase uns 3 meses para chegar num corte decente, para começar a trabalhar. Porque o primeiro corte é basicamente um horror. Porque você põe o filme em pé, ele tá lá, mas tem tanto trabalho para fazer ainda, que invariavelmente o montador ele dá o play pro diretor no primeiro corte, assim, e sai da sala, de vergonha. Porque o filme não é aquilo. Aquilo é só para ele ver, olha, tá tudo colado aí, mas agora que eu vou lapidar. Então, o primeiro corte, isso, assim, em ficção ele pode sair mais rápido, em documentário demora um pouco mais. Em formatos híbridos também é um meio do caminho, porque documentário é bem mais difícil mesmo. Legal. Vamos para mais uma pergunta. Pedro, uma dúvida técnica. A edição e mixagem de som é feita antes ou depois da edição? A mixagem de som profissional ela é feita depois da edição. Porém, Pedro, o montador ele deve fazer uma malha de som suficientemente boa para ele, a cada vez que alguém assistir o filme, ainda durante o processo de edição, sentir tudo que a cena pode te dar. A mixagem, ela parte desse princípio, ela parte do que você fez, dessa malha que você criou. E quanto mais ela tiver amarradinha, mais organizada, mais próxima do que criativamente você imagina para aquele filme, melhor para a mixagem. Ela vai ter mais tempo para poder melhorar o que você já fez. Ela não vai gastar o tempo que foi reservado para ela depois da edição para, sabe, criar coisas novas, criar efeitos e tudo mais. Ela parte do que você criou, que já está legal, que já está pré-aprovado por todo mundo, e é um bom ponto de partida. Então, a mixagem, ela tem um departamento, pessoas gabaritadíssimas para fazer isso, mas se você der tudo já bem encaminhado, o processo todo agradece. Essa aqui é a pergunta da Adriana. Ela pergunta quais são as câmeras e lentes. São várias, né? Adriana, eu previ que algo assim pudesse acontecer. Eu avisei para o Lucas logo no início que em algum momento eu ia refutar. Assim, eu entendo bastante de edição e todo o processo de pós. Eu não entendo nada de câmera e lente. Absolutamente nada. Eu não me orgulho disso, é uma falha, mas eu não vou falar bobagem aqui para você, não. Eu não te conheço, mas eu te respeito para não falar bobagem para você. Eu não sei. Mas, Adriana, fica ligada na nossa programação, que a gente também tem um curso de filmmaking, e a gente pode também produzir alguns eventos, e aí você pode ter essa pergunta respondida, tá bom? Mas é isso. Por favor. Que é um conselho. Em alguns momentos, vejo que alguns documentários ficcionais perdem o foco e pendem exageradamente para a irrealidade. Por exemplo, documentários da The History Channel. Essa linha, sem dúvida, é tênue. Porém, é possível dizer que até mesmo as histórias fictícias são documentais? Uma pergunta filosófica para você. Documentário ficcional. Documentário ficcional é ficção, né? Assim, né? A própria gênese do que é um documentário, ela se baseia em um retrato de uma verdade, de uma realidade. Um documentário ficcional, o que seria? Um documentário com encenações,
recriações de fatos históricos. No caso do History Channel, eles têm muito disso. Vai muito da produção e tudo mais, porque, por exemplo, tem aquela macrosérie Roma, da HBO, é uma macrosérie baseada em fatos. É uma produção muito bem feita, tem atores ok, sabe? Você segue uma linha conhecida, com algumas pitadas aqui e ali, porque é uma peça de entretenimento e tal, mas, assim, a gente não pode também exigir muito de acting, afins, dessas produções, porque elas têm um orçamento específico, não são, né, elas são peças de entretenimento e realmente eu entendo a sua pergunta, porque tem uns docs ali que são vergonhosos, né, mas na real, assim, se você quer realmente aprender sobre alguma coisa, você tem outras fontes para se alimentar disso, assim, esses doc com reencenações do History Channel são mais peças de entretenimento que não se prendem tanto em atuações convincentes e tudo mais. Eu conheço a galera que faz e assim, é um filão específico, né? Mas não são exatamente documentários, não. Fabrício diz que quando ele trabalhava apenas com fotografia, já seguia uma linha mais documental dos eventos dele. E hoje, no vídeo, ele busca entregar essa experiência aos clientes. Só que nesse caso, ele não tem um roteiro já pré-estabelecido. Você acha que isso é viável? Fabrício, é importante a gente ter sempre um objetivo para contar ali. O documentário, deixa eu seguir a linha mais documental nos meus eventos. Estou tentando entender mais ou menos a sua linha de trabalho para avaliar, mas assim, o Coutinho, que é o nosso maior documentarista, Eduardo Coutinho, ele foi se desprendendo dessa gramática clássica do cinema, até assim, nos últimos filmes dele, não tinha mais nada, não tinha cenário, não tinha assim, a câmera aparecia, já não tinha mais absolutamente nada. Ele foi se despindo de tudo porque ele queria fazer um cinema puro. O que a gente entrega hoje tem, por exemplo, nesses seus eventos, clientes, vamos supor que você faça casamentos, por exemplo. Acho que você tem uma linha ali mais tradicional do trabalho, você contar um pré, aí um pouco da história de como eles se encontraram, tal, e chegar a um fim. E é muito difícil mesmo. No documentário, você achar uma linha narrativa é complicado, tanto é que hoje em dia os montadores, a maioria é acreditada como roteirista também em documentários, porque a gente acaba encontrando o filme na ilha. Assim, você tem uma montanha de material. Teve um documentário que eu trabalhei, que é o Quebrando o Tabu. A gente tinha 720 horas de material, com várias línguas, com câmeras diversas. Era um caminhão de material, mas a gente tinha uma ideia de onde queria chegar. E a gente foi tentando achar esse material que desse sustentação a esse objetivo. O Por isso que eu Fabrício falo que é mandou como se fosse um Everest. aqui. Ele mandou um complemento para você. Eu fotografo e filmo sem interferir no que acontece, sem necessitar de posar as pessoas. É como uma foto ou vídeo jornalístico, documental. Não sei se ficou mais esclarecido. Sim, não. Eu acho bem mais legal isso, bem mais legal.
você vai conversando, provavelmente você vai conversando com as pessoas e puxando essa história a partir desses relatos, depois faz as suas coberturas e vai tentando achar a história a partir daí. De novo, é muito difícil, se você não conhece o seu subject, o seu cliente, é muito difícil você saber aonde você pode chegar, mas você tem que ter mais ou menos uma ideia do que você quer contar, a partir das informações que você tem, e aí conduzir o seu olhar nisso. O documentarista, ele é um mergulhador de profundidade, né? Ele mergulha e ele não sabe direito o que vai encontrar lá na frente, mas ele tem que se virar, cara. Faça o curso que a gente vai te dar várias ferramentas para você conseguir colocar outras camadas e conduzir sua história do jeito que você quer. Legal. A gente tem tempo para mais 2 perguntinhas, tá? Vou colocar outra do Fabrício também. Se precisa ter cadastro na Ancine para que o material vá para a televisão. Fabrício, eu creio que sim. Sinceramente, eu nunca fui atrás desse trâmite, mas eu acredito que sim, porque tem toda uma legislação e uma atribuição também para que você coloque o seu material em TV. Tem que ser através de uma produtora e tudo mais. Você tem que ter um trâmite bom aí nessa parte burocrática. Recomendo ir e dar uma pesquisadinha lá mesmo, no próprio Ancine, enquanto ela existe, né? Porque, inclusive, essa semana estão tentando derrubar isso aí, mas essa é outra conversa. E para fechar, o Pedro fez a mesma pergunta que eu ia fazer para fechar com você. Opa! Se você tem como dar dicas de filmes que você considera impecáveis na edição. Nossa, Pedro, eu tenho uma questão com listas pessoal, assim, que é complicado. Eu posso fazer uma lista decente e colocar no site da EBAC, tá? Colocar uns 20 filmes bacanas para você poder assistir e ver tudo que o cinema realmente pode te dar, mas assim, de cara eu já te diria Um Corpo que Cai, Psicose, Hitchcock. Todos os filmes do Kubrick, o maior cineasta que já passou por esse planetinha. Os filmes do fim dos 70 até o comecinho dos 90 do Scorsese, recomendo também. O Soderbergh. O Soderbergh, ele é um diretor que prima muito pela edição. Os filmes dele são muito bem contadinhos, assim, muito, muito bons. David Fincher, tem o Mank, que acabou de estrear no Netflix. David Fincher é bem, bem interessante. Vou ficar falando de filme aqui, eu vou ficar mais 2 horas. Eu prometo essa lista lá no site da EBAC em breve, tá? Sim, a gente tem um blog no site da EBAC, eu vou colocar o site aqui para quem quiser acessar. Aí o Jair já faz um textinho com as dicas dele. Adorei essa programação. Aqui o site, ó. E a Esther pediu para você falar alguns filmes nacionais, se possível. Sobre o aspecto da edição? Isso. Nossa. Cara, Cidade de Deus, primoroso, uma aula, um dos melhores filmes do mundo, inclusive. Os dois Tropas de Elite. Eu recomendo ficar de olho nos filmes que o Márcio Hashimoto monta. Ele é um excelente montador de cinema, uma coisa de louco. Ele fez, acho que os últimos dele, Faroeste Caboclo,
Ele tá montando agora um com o Luiz Fernando Carvalho. Deixa eu ver. Eu vou muito atrás dos trabalhos de montadores que eu admiro, assim, porque tem diretor que vai variando. Puxa, o Mosquito. Mosquito é um filme montado pelo Gustavo Gianni, um filme português. Ele ganhou a mostra de cinema aqui agora, a última mostra de cinema. É excepcional, porque assim, são planos sequências, assim, uma coisa que você fala, não é possível que isso é bom. E é muito bom. É muito bom, é surpreendentemente bom. Eu até considero o filme brasileiro, porque o diretor português, ele mora aqui no Brasil, é uma coprodução brasileira, boa parte da equipe é brasileira. Puxa, então eu vou colocar nessa lista também os filmes nacionais que eu gosto muito. São tantos. Por exemplo, o Bacurau. Eu posso fazer uma parte aqui, Lucas? Claro, pode sim. Eu apresento junto com outros colegas montadores um programa no YouTube que chama Cineclube AMC. A AMC é a Associação dos Montadores de Cinema de São Paulo. A gente pega alguns filmes, chama o montador desse filme e fica durante uma hora e meia, conversando sobre aspectos de montagem desses filmes. A última edição foi com o Bacurau. E a gente teve quase 2 horas de conversa com o Eduardo Serrano, montador do filme. É uma delícia. Filme, quem não assistiu, por favor, assista. É excepcional. Estou colocando aqui no chat o link do canal do YouTube, para quem quiser acompanhar a programação. Tá bom? Bacana, Fabrício, bacana. Já se inscreveu. Obrigado, Fabrício. Por favor. E é isso, assim, puxa, filmes nacionais tem uma miríade, assim, a gente tem uma produção muito grande que, infelizmente, não chega aos grandes canais. Eles ficam relegados, ficam parecendo que são filmes menores, porque não tem a distribuição merecida, mas são pérolas. A gente tem uma produção muito, muito boa mesmo aqui no Brasil, que, infelizmente, não tem a vitrine que merece. A gente precisa olhar mais para o nosso cinema. A Esther perguntou do Amarelo. Eu ainda não vi, Esther. Ainda não vi, mas está na minha lista aqui. Eu tenho 2 filhos pequenos, então a minha vida é um pouquinho mais complexa, assim, no quesito tempo. Mas eu tento. Maravilha. Bom, pessoal, então, para aproveitar ainda mais essas dicas dadas para o Jair, a melhor opção é se inscrever no nosso curso online aqui da EBAC. Deixa eu mostrar rapidinho para vocês como funciona o nosso curso, qual que é a rotina de estudos, tá? Então, o curso ele é todo estruturado em videoaulas que são detalhadas e de fácil entendimento. Então, você pode acompanhar pelo seu computador, pelo tablet ou celular, no momento que você achar mais propício, for mais adequado para você. Você vai desenvolver várias atividades práticas em todos os módulos, dentro do ritmo mais apropriado para você. Então, como eu disse lá no começo, sempre um curso prático que você vai exercitando o conhecimento que você aprende nas aulas. E nada melhor do que receber uma resposta sobre a sua produção, né? Então, você vai receber a correção dos seus trabalhos e também feedbacks individualizados dos tutores, que vão aprimorar ainda mais as produções feitas pelos alunos e pelas alunas. Você encerra o nosso curso desenvolvendo um projeto autoral. Assim você pode consolidar todo o conhecimento adquirido ao longo de todos os módulos e também recebe um certificado EBAC para contar com as próximas produções e enriquecer muito o seu portfólio. E a gente tem uma novidade, que é, quem se matricula no nosso curso ganha 1 mês de curso de inglês na EF English Live, com acesso a 16 níveis de inglês grátis e certificado reconhecido internacionalmente. Então, você já aprende uma profissão e já também pode pensar em uma carreira internacional. Então, essa é a última chance de vocês aproveitarem essa oportunidade exclusiva para os participantes da nossa maratona, tá? Clicando aqui em cima, no link, você tem acesso a essa oferta exclusiva, e só relembrando que você não se matricula automaticamente no curso, é uma forma de garantir essa vaga, garantir essa oferta incrível
e aí você começa a conversar com a nossa equipe, tira dúvidas sobre pagamento, sobre conteúdo, enfim, o que você tiver de questão antes de finalizar a sua matrícula, tá certo? Então podem ficar tranquilos e tranquilas que você não está comprando o curso clicando no link, só garantindo essa oferta. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato com a nossa equipe aqui pelo e-mail que está na tela e telefone, tá certo? A gente sempre está à disposição de vocês. Todos os nossos atendentes têm conhecimento profundo dos cursos, então podem tirar dúvidas, qualquer dúvida que vocês tenham, tá certo? E se você curtiu o nosso vídeo de hoje e quiser rever, ele estará disponível no nosso canal EBAC Online no YouTube. Lá você também tem acesso aos eventos anteriores que nós fizemos com foco em audiovisual, design e tecnologia. Enfim, se vocês gostaram do vídeo, cliquem lá no nosso canal, dêem uma curtida. Se quiserem deixar um comentário, enfim, será muito bem-vindo, tá certo? E o ano que vem a gente começa também, em janeiro, já com muitas programações de eventos gratuitos para falar sobre todas as carreiras. É isso. Jair, eu agradeço muito a sua presença, o seu aceite no convite. Peço desculpas pelas falhas técnicas aqui. E foi muito bom conversar com você e te conhecer. Poxa, o prazer foi todo meu. Obrigado a todos que participaram dessa live maluca aqui. E são todos muito bem-vindos aos nossos cursos. Tá? Eles são feitos com muito esmero, com muito carinho e realmente aqui a gente quer que você evolua na sua carreira, evolua na sua vida, e o que a gente puder fazer por você, conte conosco. Tá certo. A gente da EBAC agradece muito por ter você aqui também, como nosso professor e coordenador do curso online. Pessoal, é isso, boa noite. Amanhã a gente tem o último dia da maratona, a gente vai falar sobre pós-produção também, mas com efeitos visuais, tá certo? Também com um professor incrível no nosso curso online. Então, se você já se inscreveu, você vai receber o link, se não, dá uma entradinha no nosso site, tá certo? Boa noite a todos e todas, e não se esqueçam do nosso link que já vai ser desativado. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Obrigado.